Olá, boa noite. Hoje o ND é especial para você que tem algum tipo de dor de cabeça, dor na cervical, dor no dedinho do pé. E sobre isso a gente conversa hoje com o massoterapeuta Rodrigo Nunes Fonseca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. E também converso com o fisioterapeuta Mauro Nascimento. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Todo mundo sofre de dor, né? Tem dor em algum lugar. Só que eu tô com duas feras aqui que cuidam da dor das pessoas. Queria entender um pouquinho, Rodrigo, qual que é a diferença, então, do trabalho do massoterapeuta e do fisioterapeuta? Bem, o massoterapeuta, ele se limita em alguns momentos. Por exemplo, quando tem uma dor, a pessoa vem de uma reabilitação. Sofreu um acidente, um trauma, isso não é serviço de massoterapeuta, isso é do fisioterapeuta. Então, eu cuido da parte da pessoa que tem problema de dores crônicas, dores do dia a dia, estresse, mal-estar, até problemas estomacais, insônia, isso é o que eu cuido. Tudo com a massagem. E a fisioterapia é um complemento, Mauro? É um complemento. Eu diria que a massoterapia é um dos recursos também da fisioterapia. A gente tem um leque de opções de tratamento e a massoterapia é um dos nossos recursos também. Então, a gente também utiliza bastante em casos de dores, para promover relaxamento. Então, a masso é também um dos nossos recursos. Agora, eu imagino que vocês estejam com muito trabalho, porque hoje todo mundo tem dor em algum lugar, né? O que você acha que tem levado as pessoas a terem tanta dor e qual é o princípio disso? É a vida estressante? O que é? Exatamente. Não só a vida estressante, como o sedentarismo, né? E hoje, eu tenho na minha prática do consultório, os adolescentes cada vez mais cedo estão vindo para fazer um RPG. Principalmente por causa do uso dos celulares, smartphones, tablets. Existe hoje uma síndrome nesses adolescentes chamada pescoço de texto, que é a abreviação do inglês, né? Eles estão perdendo cada vez mais a curvatura da região cervical, a lordose cervical, por conta dessa anteriorização da cabeça. Então, tudo que o adolescente já faz a promoção fazê-lo ficar com a cabeça para frente. Ele estuda, ele lê, ele escreve. E aí o uso do celular, do tablet, do videogame faz com que ele projete cada vez mais a cabeça para frente. E isso acaba alterando toda a postura e cada vez mais cedo eles têm dores. E aí tem um conserto rápido ou não necessariamente? Tem um conserto rápido, que é o que a gente sempre fala, assim, o RPG é sempre a contrapartida do que a pessoa faz de errado com ela mesma. Então, se ele faz isso o dia inteiro, ele precisa fazer um RPG para ter esse equilíbrio, porque senão ele só fica com a cabeça para frente. Então, o RPG vai entrar nesse aspecto para corrigir isso, não só para esses casos, mas como todos os casos de má postura, por exemplo. Agora, Rodrigo, tem como a gente avaliar quando a dor começa a se tornar crônica ou intensa a ponto de ter que se chamar um especialista, um profissional? Bem, eu costumo dizer para todos os meus pacientes que a gente judia do corpo 24 horas. Por que eu falo 24 horas? Porque a maioria, como ele mesmo já falou, a gente judia a forma que a gente dorme, a forma que a gente acorda, a forma que a gente senta, a forma que a gente trabalha, o dia a dia de usar celular. Então, você está judiando. É difícil você falar que uma pessoa tem uma postura correta o tempo todo do dia. Então, eu costumo dizer que a gente judia realmente do corpo 24 horas. E eu também costumo dizer que a nossa musculatura, eu costumo dizer que tem alguns níveis de dor, né? Ela tem uma certa elasticidade, a musculatura, para ela se expandir, até para criar peso, braço, forma no corpo, né? Só que isso também gera dor. E o que é essa elasticidade? Você tem, por exemplo, um nível normal, que ela vai e volta de tamanho sem dor. O nível 1, que eu chamo de nível 1, seria aquela dor intermitente. Nossa, esse movimento está me doendo. Geralmente a pessoa pega um Dorflex, toma e resolve o problema. O nível 2, que é qualquer movimento, nossa, está me doendo qualquer coisa. E o nível 3, nossa, estou travado, preciso de alguém. Então, geralmente a pessoa me procura nesse nível. No nível 3. No nível 3, né? E é isso que eu falo. Aí as pessoas, às vezes, querem algum milagre. Eu falo que a dor, a maioria das dores, é uma construção. O que é essa construção? Você faz algo de errado todo dia. Não é um dia que você dormiu mal. Sim. São vários dias. É o chamado copo cheio. É um hábito, né? Exatamente. Copo cheio. Uma gota transborda? Não. Mas depois de muitas gotas, uma hora vai transbordar. É a mesma coisa da musculatura. E vocês resolvem o transbordamento dessas Exatamente. gotas. E aí eu preciso analisar caso a caso, pessoa a pessoa. Preciso saber o nível de que a pessoa está. Já peguei nível de tentar encostar a mão na pessoa, pensando, não aguento. E falo, olha, você precisa ir no médico. Não consigo te tratar. Sim.
porque eu tenho alguns recursos que são manuais, alguns recursos terapêuticos, através de reflexo, através de aurículo, através de agulhamento, porém tem pessoas que não conseguem, não aguentam absolutamente nada disso, e aí você precisa entrar com um medicamento, um anti-inflamatório, um analgésico, para depois conseguir um tratamento com um especialista. Ok, a gente tem a participação de alguns telespectadores nesse programa. Tem alguma pergunta? Oi, meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber qual é o tratamento mais indicado para a dor na cervical. Mauro. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que a gente consegue resolver muita dor cervical com a reeducação postural. Principalmente porque a gente trabalha com muita terapia manual, a gente trabalha com muita descompressão. Então, eu costumo dizer que, às vezes, o paciente chega no nosso consultório, ele está com o ombro aqui na orelha, né? Ele fala, doutor, eu tô com dor, eu não sei, nunca ninguém resolveu meu problema de dor. Aí eu olho para ele e falo, eu já sei o que é a dor dele. É uma dor tensional. Parece uma tartaruga, né? É o que eu sempre brinco. Eu brinco com o meu paciente, olha, agora é hora de eu tirar a tartaruga de dentro do casco. Então, na manipulação, na liberação miofacial, nas trações do RPG, eu consigo tirar essa cabeça da tartaruga para fora, abaixar os ombros e eu consigo resolver, muitas vezes, em uma sessão. É muito comum o paciente falar, nossa, o que você fez? Você fez milagre. Eu falei, não, eu só tirei as tuas tensões da região cervical. E o RPG, ele trabalha de uma forma global, mas quando é específico, a gente consegue com as manipulações. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador? O meu médico me indicou para que eu fizesse RPG. E eu, pesquisando na internet, vi que é uma reeducação postural global. Então, eu queria saber maiores detalhes das sessões, quanto tempo leva, como vai corrigir a minha postura, o que vai me trazer de qualidade de vida, né? E é o importante, né? O tempo que leva para que a gente já vê os efeitos dessa técnica, né? No nosso corpo. Obrigado, hein? Para falar do RPG, eu vou falar um pouquinho só da teoria para entender mais ou menos o que ele me perguntou, como que é feito, como o benefício acontece, né? O conceito de RPG, ele entende o indivíduo, a pessoa, como uma cadeia muscular. Então, um grupo de cadeias musculares. As cadeias musculares são um grupo de músculos que tem a mesma direção e sentido no corpo. Então, se você imaginar, é como se nós tivéssemos um telhado na parte da frente e um telhado na parte de trás. Então, um músculo está sobreposto ao outro. Então, de uma certa forma, ele tem uma interligação. Então, o RPG, ele procura consertar o telhado todo ao mesmo tempo, porque se você mexe numa telha, você tem uma reação em cadeia. E ele segue 3 princípios fundamentais, que é a grande sacada do RPG, que é a individualidade. O RPG, ele serve para todo mundo, porque quando a gente começa o tratamento, as pessoas vão responder de diferentes maneiras. Por quê? Porque o seu telhado é diferente do meu. Sim. Quando eu começo a arrumar o seu telhado, começam a aparecer os seus defeitos. Quando eu começo a corrigir o telhado dele, começam a aparecer os defeitos dele. Então, a grande sacada do RPG é justamente a individualidade, que a gente consegue exatamente focar no problema de cada pessoa. O grande outro princípio do RPG é a causalidade, que muitas vezes a causa do problema não é no problema em si. Uma escoliose pode ter sido originada por uma diferença de uma perna para outra, por exemplo, né? E o princípio, e o maior deles, dos conceitos, é a globalidade, que a gente consegue tratar o indivíduo todo ao mesmo tempo. E como é feito isso? A gente coloca esse paciente em posturas específicas de RPG, são posturas pré-definidas. Então, nessa postura, a gente tensiona esse telhado todo ao mesmo tempo. Esse tensionamento, vamos supor, eu posiciono, o pescoço dele entorta. Por quê? Veio fazendo aquela reação em cadeia. E aí, qual é o meu objetivo? Consertar esse desvio e deixá-lo o maior tempo possível naquela posição. É muito comum e o paciente acha graça, porque às vezes eu conserto o pescoço, o ombro levanta. Por quê? Porque aquela reação em cadeia está acontecendo. E aí o meu objetivo, manipular o ombro dele para ele conseguir ficar naquela postura proposta. Mas existe uma memória nesse músculo para que ele consiga depois voltar? Exatamente. Por isso que o RPG é feito semanalmente, porque essa memória ela permanece durante uma semana. Os exercícios são tão intensos que a gente consegue fazer semana a semana. Salvo alguns casos, a gente faz, casos mais severos, a gente consegue até fazer 2 vezes na semana. Então, a partir do momento que a gente propõe a postura para ele, a gente sabe onde consertar.
E aí que é o interessante, que entra a individualidade. Você vai entortar no pescoço, o Rodrigo pode entortar no pé. Então, o meu objetivo é estar sempre manipulando ele para ele conseguir ficar cada vez mais naquela posição, ele ficando cada vez mais naquela posição, em duração de postura. Cada postura a gente tenta trabalhar pelo menos 20 minutos, numa sessão de 1 hora. Então, quanto mais ele consegue ficar nessa posição durante as sessões e durante o tratamento, mais eu vou conseguindo corrigir a postura dele. Então, um exemplo simples, uma pessoa mais fechada, se eu começo a abrir essa pessoa, ela vai ter uma reação já de abertura. E os benefícios a gente pode sentir já na primeira sessão, mas o músculo é elástico. Na primeira sessão ele sai, só que aí passa uma semana, ele tem as atividades dele, que ele dá uma encolhida de novo. Aí você vem na próxima semana. Isso é algo contínuo, né? É algo contínuo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre dor. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são os tratamentos para a dor. E eu converso com o Rodrigo Nunes Fonseca, que é massoterapeuta, e também com o Mauro Nascimento, que é fisioterapeuta. A gente estava entendendo no último bloco um pouquinho como é que funciona o RPG. Eu queria agora entender a massoterapia. Rodrigo, quais os benefícios que ela traz? É verdade que pode melhorar o sono, pode curar a insônia só numa massagem? Na verdade, curar é uma palavra muito forte, né? Eu tenho benefícios que eu realmente melhoro. Eu tenho casos de até pacientes que tomam remédio para dormir, para insônia, e que quando fazem massagem comigo, ficam até 4, 5 noites sem tomar o remédio. A principal massagem que eu recomendo para essas pessoas que têm problema de insônia é a reflexologia. É uma massagem que eu faço nos pés, até abaixo do joelho, e através de pontos reflexos eu reequilibro o corpo inteiro. Através desse reequilíbrio é onde a pessoa vai ter uma melhor circulação, respiração, sistema digestivo, por consequência uma melhor noite de sono. Agora, isso é algo científico ou tem alguma coisa zen no meio, alguma coisa espiritual? Não? Não, na verdade, massoterapia, né, a reflexologia, ela vem da chinês, né, medicina chinesa, e eu posso falar para você com toda a segurança que todos os pontos que eu aperto representam o seu órgão, e não só isso, né, eu falo que o pé ele traz toda a personalidade e característica da pessoa. Então, eu consigo até fazer uma leitura dos pés, de personalidade da pessoa também, do que está no pé, que ele é o único órgão que se modifica conforme a sua vida. Interessante isso, hein? A gente tem algumas perguntas de telespectadores? Bom dia, meu nome é Lucas. Queria saber quais são os benefícios da ventosa. Ventosa. Você utiliza a ventosa? Sim, sim. Utilizo a prática da ventosa. Eu utilizo principalmente ela para diminuir a dor. A ventosa é aplicada através de Ficou muito famosa por causa do Michael Phelps, né, daquele nadador, que apareceu com aqueles roxos nas costas e ninguém sabia o que era aquilo. E aí as pessoas começaram a procurar e saber o que era aquilo, porque ele realmente elimina a dor quase que imediato. É uma pressão que você faz na pele e através daquela pressão, toxinas que causam dor na pessoa são eliminadas por aquela pressão. Fica aquela marca roxa, aquela coisa que muita gente não gosta, que acha que é feio, mas porém você tem uma eliminação de toxina do corpo, então é muito boa na questão de eliminar a toxina do corpo, onde que causa dor na pessoa. Eu também utilizo ventosa em alguns tratamentos que eu faço de drenagem linfática. Por que eu utilizo a ventosa? Porque com o recurso dessa pressão, eu consigo atingir uma segunda camada da pele para fazer uma melhor drenagem. Então, eu faço com uma pressão menor, não com uma pressão igual que eu uso para ventosa, para tirar dor, mas para manipular a ventosa no corpo da pessoa, através de um creme também para ajudar a deslizar no corpo, para aumentar, fazer uma drenagem mais eficiente. E a ventosa é utilizada também na fisioterapia? Também na fisioterapia. Faz parte da medicina chinesa, né? E eu costumo também vou dar um testemunho, né? Porque eu gosto de fazer principalmente as técnicas que eu domino e as técnicas que quando eu preciso, quando eu estou com dor e utilizo, elas me trazem alívio. A ventosa, todas as vezes que eu precisei de estar com dor nas costas, ela me aliviou como se tivesse feito um milagre. A mesma coisa o dry needling, que é uma outra técnica que eu utilizo, que é o agulhamento a seco, que também é muito eficiente e tira a dor, assim, é você colocar e tirar. Ok, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador?
Boa tarde, meu nome é Herbert, eu falo aqui de Santos. Eu gostaria de saber em que situações não se recomenda o uso de massagens. Por exemplo, pessoas com câncer, tumores, osteoporose, podem receber massagem? Obrigado. Podem? Sim, podem, porém sempre é caso a caso, né? Uma pessoa que tiver, dependendo da fase que ela está do câncer, de tumor, coisa e tal, aí você recomenda ou não fazer uma massagem, uma coisa mais forte, uma coisa mais suave, algum lado holístico, né? Então, por exemplo, tem algumas restrições, por exemplo, para pessoas grávidas. Então, tudo depende de caso a caso. Você pode, porém, existem algumas restrições, só que caso a caso. Se eu fosse falar aqui de todas as restrições, a gente fica o programa inteiro aqui. A Nara Santana de Santos mandou uma pergunta para a gente. Ela quer saber qual o dano que causa ficarmos deitados teclando no celular. Deitado teclando no celular? Bom, não é a postura mais ideal, né? Aí tem que fazer uma análise biomecânica dessa postura. Se ela está deitada, por exemplo, de barriga para baixo, que eu acredito que seja, para poder teclar, ela vai estar fazendo uma hiperlordose, uma hiperextensão da região cervical, e toda hiperextensão você tem você força a sua coluna, então a parte posterior da coluna você vai ter um pinçamento, esse pinçamento pode deixá-la com dor, alterar, se isso for muito recorrente, alterar a postura, com certeza, e dores bem fortes, bem significativas, fortes. Eu diria que precisa mudar urgente essa postura. A Cássia Nogueira diz que tem artrose lombar, escoliose lombar e dor crônica. Ela quer saber se existe uma maneira de viver sem tomar remédios. Qualquer coisa que faça, as dores são insuportáveis. Então, primeiramente precisa ver um pouco do que ele já falou. Analisar a postura dela dia a dia, né? Eu sempre costumo falar que eu não sou contra o remédio, mas eu sou contra o uso dele contínuo, né? Então, às vezes você está com uma dor muito aguda, você precisa realmente tomar um remédio para baixar a dor, para você entrar com uma massagem, alguma outra coisa. Então, assim, é possível você viver sem remédio, sem dor, porém, não existe, eu pelo menos desconheço, uma única terapia, uma única sessão que você faça e você nunca mais precise de algo. Então, acho que ela precisa, eu costumo falar para os meus pacientes, do mesmo jeito que você corta cabelo, faz unha para ficar bem, porque ela cresce, a dor também volta, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho algumas técnicas que falo para você, alivio cólica menstrual em 10 segundos. Aí a pessoa perguntou para mim, mas eu não vou ter nunca mais cólica menstrual? Vai ter, todo mês você vai ter. Na próxima você volta. Na próxima você volta. Entendeu? Não existe um milagre. Não cura, assim. né? Uma resolve cura. O resolve o problema tratamento. na hora. E eu sempre falo para os meus pacientes também outra coisa. É sempre bom você fazer uma massagem sem dor, porque você previne a dor, que foi naquele primeiro bloco que eu falei da questão da elasticidade do músculo. Você diminui o seu músculo, voltando para o seu estado normal, onde você não deixa ele ficar num estado que chega a travar ou te dar uma dor crônica. E daí para complementar o tratamento dela, escoliose, no caso do RPG, e a dor, a massoterapia. Daria para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. Tá ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre dor. Nós voltamos já já. O Unida está de volta. O nosso assunto de hoje é dor e eu converso com o massoterapeuta Rodrigo Nunes e com o fisioterapeuta Mauro Nascimento. Bom, a gente teve muita participação de telespectador nesse programa, então eu gostaria de chamar mais uma pergunta. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elton, eu sou professor de Jiu-Jitsu e eu gostaria de saber quais os benefícios da quiropraxia, tanto para os atletas quanto para as pessoas no seu dia a dia. Obrigado. Rodrigo. Bem, quiropraxia, vou te falar, tentar resumir rapidamente. Existe um mito em quiropraxia, muitas pessoas acham que a gente mexe no osso da pessoa, né? E nada mais, nada menos, quiropraxia é uma liberação de ar que fica acumulada no corpo. No nosso corpo circula tanto sangue e ar, e esse ar que circula no nosso corpo, devido à nossa má postura, formam bolhas de ar em todo o corpo, né? Esses estralos, crack, que a gente escuta na quiropraxia, é nada mais, nada menos que o ar que você está tirando do corpo. Esse ar ele causa compressão de músculo, onde ele ocupa lugares indevidos, e isso causa dor. Então, quiropraxia,
para qualquer pessoa, tanto para atleta, pessoa comum, é excelente. E quando depois que você faz a quiropraxia, a própria coluna, o próprio osso, ele vai para o lugar automaticamente. Mas não é nós, massoterapeutas, que colocamos o que mexemos no osso, e sim o natural do corpo. Ok, tem mais uma pergunta? Olá, meu nome é Cláudia e eu gostaria de saber para que serve a técnica Seitai. Sentai. Seitai. Seitai é uma técnica japonesa, também conhecida como quiropraxia japonesa. É uma técnica inovadora, as pessoas estão conhecendo, até viram muito um vídeo no WhatsApp de um cara batendo um pauzinho com martelo. E através dessa percussão, que eu chamo uma percussão que você faz no corpo da pessoa, você causa ondas sonoras, e essas ondas causam vibrações tanto em vísceras, músculos do corpo, e fazendo com que isso melhore a dor. Tentar explicar de uma maneira muito rápida. Aqui está a coluna, aqui está um nervo sendo pinçado. Quando você faz a vibração, isso aqui solta. Então, essa é a grande teoria do Seitai. Ok. Mais uma pergunta? Olá, meu nome é Eduardo. Gostaria de saber qual é a massagem indicada para quem tem problema na coluna. Tem alguma coisa indicada em fisioterapia? RPG, com certeza, e todos os recursos que a gente tem para o alívio de dor. Existe também, eu faço diversas massagens, eu sempre falo que eu quero uma massagem relaxante. Eu sempre costumo dizer que relaxante, todas as massagens têm benefício relaxante, né? Uma das mais indicadas que eu faço é o shiatsu. Ok. Mais uma pergunta? Beatriz, eu sou pianista e eu passo muitas horas do dia sentada ou tocando ou dando aula e eu tenho muitas dores na região lombar, na região cervical, muitos problemas também de ciático. E eu queria saber o que o RPG poderia me ajudar nessas dores, até que poderia melhorar. O legal de ser pianista é porque ela também resume muitas pessoas que trabalham em escritório, trabalham com digitação. Não deixa de ser uma digitação. Ela é a paciente típica que eu chamaria da tartaruga, que eu não preciso nem fazer a avaliação postural dela para saber que ela vai estar numa postura em fechamento. A pessoa sentada, ela tem todo um encurtamento da cadeia anterior e está trazendo ela para frente. E para uma pessoa que digita ou para ela que toca, para movimentar as mãos, ela precisa da contração constante dos músculos, trapézio, ombro, e aí ela tem dores constantes. Só o fato de a gente conseguir relaxar, descomprimir a coluna, a gente vai conseguir resolver o quadro dela. Ok, Mauro, muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente tem mais algumas perguntas de telespectador que a gente vai responder na internet. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.